gente continua falando sobre a pandemia porque a Organização Mundial da Saúde declarou que a Covid-19 pode se tornar uma doença endêmica, ou seja, ela pode nunca mais desaparecer. A gente tem que conviver com esse vírus pro resto da vida. Isso, claro, vai provocar uma série de mudanças no mundo todo, inclusive no nosso comportamento. Sobre isso, eu vou conversar com o professor de infectologia da Santa Casa aqui de São Paulo, Marco Aurélio Safadi. Bom dia, doutor. Como é que vai ficar a nossa rotina, então? Esses cuidados que a gente aprendeu a ter com higiene, por exemplo, de passar álcool gel, usar a máscara, vão ter que continuar depois que a pandemia passar? Bom dia, Márcia. De fato, eu acho que a gente tem, vamos dizer, aprendido constantemente com esse vírus e a gente entende que é perfeitamente plausível que ele se torne um vírus endêmico. O que quer dizer isso? Um vírus que a gente convive com ele. A exemplo do que aconteceu com o influenza H1N1, né? A gripe suína, há aproximadamente 11 anos atrás, que passou, vamos dizer, a fazer parte do nosso dia a dia de forma endêmica. Então, é plausível que isso ocorra com este novo coronavírus. Ele é um vírus zoonótico que teve sua origem, vamos dizer, em vírus que circulavam em outros animais. Então, isso também oferece mais um desafio ao controle, né, e à eventual eliminação da circulação desse vírus. Então, até que a gente tenha uma vacina, Márcia, e uma vacina que seja efetiva, não só para nos prevenir da doença, mas também nos prevenir de sermos infectados, é bem provável e plausível que a gente passe a conviver com esse vírus de forma endêmica e isso vai motivar uma mudança no comportamento da população que a gente vai ter que incorporar nesse futuro próximo. Doutor, então eu imagino que vai ser muito tempo aí que a gente não vai ter show com grandes multidões, idas a cinema, por exemplo. O que o senhor acha? Esses espaços devem reabrir ou não? Isso depende muito da situação epidemiológica que a gente verificar daqui para frente, do grau de atividade dessa infecção e do que vai estar acontecendo. Mas num primeiro momento, Márcia, eu não tenho dúvida que este tipo de atividade, ele não deverá ser, vamos dizer, retomado da forma como tínhamos antes. Então, o restabelecimento, né, de uma vida, como a gente chamava normal, ou do novo normal, o que nós temos visto nos países que já passaram pela fase mais intensa do vírus, é que ele deve ser feito com muita cautela e passo a passo. Então, uma atividade de cada vez a gente vai retomando com cuidados redobrados, com o uso da máscara, com as medidas de higiene, evitando aglomerações e aos poucos retomando a nossa atividade. A reabertura das escolas deverá ser feita de forma sistemática, planejada, para que a gente não tenha um retrocesso no que diz respeito ao número de casos. Claro que eu estou falando de países que já passaram pelo pico, vamos dizer, e estão observando uma queda no número de casos. E, infelizmente, aqui no nosso país, nós ainda não atingimos essa situação, então nós temos que ainda continuar convivendo, pelo menos nessas próximas semanas, com essas medidas restritivas, até que a gente observe, e esse é um parâmetro importante para entender que a atividade do vírus está diminuindo, uma queda no número de mortes diárias, algo que nós não temos visto, ao contrário, esse número tem subido nas últimas semanas. Então, a partir do momento que a gente tiver uma queda no número de mortes diárias consistente, né, aliado, vamos dizer, a uma estruturação adequada nos nossos serviços de saúde, uma boa disponibilidade de testes virológicos que pesquisam o vírus para a nossa população e uma tendência de diminuição do poder de infectividade do vírus, a gente vai poder se valer, aí sim, da retomada das nossas atividades e isso passo a passo, de maneira paulatina, para que não coloque em risco a nossa população. E, doutor, em relação à vacina, a gente pode ter alguma esperança? Ela vem ainda esse ano ou só para o ano que vem? Bom, a vacina está caminhando em passos céleres, Márcia. Eu nunca vi, na minha experiência de infectologista, a gente ter a possibilidade de contar com uma vacina em tão pouco espaço de tempo como temos em relação a essa vacina. Os estudos em humanos já estão caminhando, a gente tem várias vacinas que já estão sendo estudadas em humanos, há diversas plataformas, algumas delas bastante promissoras, mas é muito importante que os estudos sejam feitos, que a gente demonstre
que a vacina é isenta de riscos, que a gente demonstre que a vacina nos oferece proteção, que tipo de proteção nós podemos esperar das várias vacinas. E uma vez que a gente tem esses dados, e eu não creio que a gente tenha esses dados antes do final do ano para algumas dessas vacinas, aí a gente passa a estudar a possibilidade de produzi-las em larga escala, que é um segundo desafio para atender toda a demanda necessária. Então, na melhor das hipóteses, né, eu cautelosamente entendo que antes do ano que vem nós não teríamos a disponibilidade da vacina para a população. E quando ela vier, evidentemente ela não virá para todos. Ela vai ter que identificar grupos prioritários que devem receber a vacina de acordo com a possibilidade do estoque. E essa priorização vai ser estudada de acordo com as características da vacina, mas evidentemente aqueles grupos mais frágeis a complicações, mais fragilizados a hospitalizações e mortes, junto com aqueles profissionais que têm que estar trabalhando na linha de frente, como por exemplo os profissionais de saúde, etc., seriam em princípio os grupos prioritários para recebê-la. Doutor, enquanto essa vacina não chega, a melhor medida ainda é então o isolamento social? Eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar isso, Márcia, que até que tenhamos ou uma vacina ou um medicamento que de fato seja efetivo contra essa doença, nós temos que nos valer do que a ciência tem nos ensinado. E dessa forma, em locais onde há transmissão sustentada, não é? Como por exemplo a gente está vendo na maior parte do nosso país, o que a gente tem que focar para proteger a nossa população é o uso das máscaras, a testagem ampla da população, né, com essas provas que pesquisam a presença do vírus, né, entre os que apresentam sintomas, e as medidas de distanciamento social, que vão ser moduladas na sua intensidade de acordo com a disponibilidade da infraestrutura hospitalar para oferecer uma assistência de qualidade à nossa população. Agora, doutor, vamos falar sobre um assunto polêmico, que é a cloroquina, o uso dela durante o tratamento desses doentes. A OMS já disse, cientificamente não está comprovada a eficácia da cloroquina. Nos seus estudos, o que o senhor acha sobre o assunto? Bom, o que a Organização Mundial de Saúde, na realidade, colocou ontem, Márcia, é que existe um grande estudo clínico que está sendo, vamos dizer, organizado pela Organização Mundial da Saúde, que tem o objetivo, esse estudo, de captar esses sujeitos que estão sendo investigados no mundo inteiro, para que a gente tenha acesso a uma informação mais rápida, o que permita que a gente tenha dados concretos da eficácia das várias alternativas terapêuticas. O estudo da Organização Mundial da Saúde tem 4 braços de tratamentos distintos, 4, vamos dizer, diferentes terapêuticas. Um desses braços incluía a hidroxicloroquina. E o critério de inclusão nesse estudo da Organização Mundial da Saúde eram de casos de Covid-19 confirmados hospitalizados, que esta semana houve a publicação de um grande estudo do Lancet com dezenas de milhares de indivíduos que, quando utilizaram, seja a hidroxicloroquina, seja a cloroquina com ou sem um macrolídeo, que é um antibiótico usado, esses indivíduos não se beneficiaram do uso da medicação no que diz respeito aos desfechos avaliados no estudo. Ao contrário, observou-se maior risco de eventos adversos e menor sobrevida no grupo que recebeu, seja cloroquina, seja hidroxicloroquina, com ou sem este macrolídeo. Claro que isso a gente pode transpor para estudos similares, ou seja, em indivíduos em fases já adiantadas, indivíduos que são hospitalizados, que é exatamente o estudo que a Organização Mundial de Saúde estava conduzindo. Portanto, ela tomou essa atitude sensata de interromper esse braço do estudo que utilizava a hidroxicloroquina, por entender que os dados hoje disponíveis não são indicativos de que ela seja benéfica nesta fase da doença. Tá Existe certo, aí incerteza em relação a outras fases
e a gente busca essa informação. É isso, os estudos ainda continuam, né? Esse é o nosso papel aqui no jornalismo do SBT, é levar informação para você, né? Existem estudos que dizem isso que o doutor falou e outros ainda estão sendo feitos, né, doutor? Muito obrigada pela sua participação aqui no Primeiro Impacto. Excelente aí a sua participação, a sua entrevista com muitas informações. Volte sempre aqui, é isso que o público está precisando, né? De informação de qualidade na tela da TV. E olha, uma equipe